Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1. O objetivo deste vídeo é dar continuidade ao vídeo 03 do nosso curso. Tá? Então, no vídeo 03 do nosso curso, a gente fez uma discussão sobre a importância, né, de você, aluno, dominar, né, elementos centrais da mecânica das estruturas, no sentido de futuramente você, né, se integrar numa equipe de desenvolvimento de produtos aeronáuticos, no viés estrutural, né, no viés do desenvolvimento e certificação de elementos estruturais aeronáuticos. E nesse sentido, esse vídeo aqui 04, ele vai trazer outros elementos na questão de você ser capaz de projetar e analisar estruturas de aeronaves ou espaçonaves. Né? Igualmente, né, além de você ter o domínio sobre elementos da mecânica das estruturas, é necessário também que você se familiarize com elementos estruturais e suas funções básicas. Então, o que a gente vai tentar discutir minimamente nesse vídeo, e se não der tempo, né, a gente passa para o próximo vídeo, é justamente definir os componentes estruturais de aviões dentro de conceitos gerais, focando a questão de asa, né, e fuselagem. Então, a função básica aqui dos componentes ou elementos estruturais é proporcionar os mecanismos de resistência e transmissão de forças aplicadas. Isso aqui a gente discutiu bastante no final do vídeo passado. É essa lógica que a gente vai aqui fortemente aplicar para fazer a definição desses componentes estruturais do avião. No caso das aeronaves, como já apontado, uma função adicional do conjunto estrutural é de prover uma forma aerodinâmica eficiente ao conjunto. Claro, a gente vai ver, por exemplo, que a RIB ela tem uma função de dar a forma aerodinâmica da asa. Tá? Então, para fins de concepção estrutural, as aeronaves elas podem ser idealizadas como um arranjo de partes, possuindo cada uma delas características específicas. Então, olhando aqui na figura, num primeiro olhar, você poderia, na verdade, num processo inicial de projeto de estruturas aeronáuticas, pensar em aplicar somente estruturas de cascas para definir, né, as estruturas de fuselagem, asa e de outros elementos aqui do meu avião, que é o que a gente tem em destaque aqui. Né? Ou seja, em princípio, as estruturas aeronáuticas poderiam ser formadas somente por cascas. Mas por que elas não são formadas somente por cascas? Vamos aqui dar uma definição mais formal, né, sobre as estruturas de superfície, né, sobre as estruturas de casca. As estruturas de superfície, cascas, né, denominada como cascas, são estruturas de superfície com uma dada curvatura, né, com curva, superfície curva, de espessura muito fina e que são capazes de movimentar mecanismos de resistência a partir de distribuições normais e de cisalhamento contidas em planos tangentes às suas superfícies médias. Ou seja, no caso, né, dessas cascas, né, resistirem, transmitirem esforços normais, tensões normais compressivas, elas podem perder estabilidade, né, quando sob compressão, e não são eficientes para resistir às forças de natureza mais concentradas, aplicadas segundo a uma direção perpendicular à sua superfície. Por isso que a gente não pode, né, nesse sentido, aplicar somente esse modelo mecânico, né, o modelo mecânico de casca, por conta dessas observações que a gente, né, destacou aqui. Se a gente adotasse, né, essa condição, a gente teria que aumentar bastante a espessura. Já já a gente vai destacar isso daqui. Ou seja, melhorar a eficiência estrutural nesses aspectos, né, mencionados levaria, como já dito, um aumento indesejável da sua espessura. E aumentar a espessura num produto aeronáutico não é interessante. Né? Todos já sabem o porquê.
Então, o que se faz é combinar casca com elementos de reforço. Então, as estruturas de aviões incluem elementos ditos de reforço longitudinal e transversal, que se combinam com as cascas, de modo que estas passam a compor também o revestimento externo. Os elementos de reforço apresentam dimensões que contribuem para a formação adequada desses mecanismos de transmissão e resistência, em última análise, preservando a integridade e satisfazendo os requisitos de desempenho estrutural do conjunto. Em relação à existência ou não do reforço, a gente pode definir essas estruturas quando da presença do reforço, elas definidas como semimonocoque, e quando da não presença desse reforço, monocoque. A opção por uma ou outra concepção depende essencialmente do tipo de forças que a estrutura pode estar sujeita e de funções complementares que deva desempenhar. A gente tem aqui alguns exemplos de estruturas semimonocoque, de fuselagem e de asa, já com uma nomenclatura dos elementos que constituem, por exemplo, a fuselagem, que a gente já vai dar uma definição dentro dessa lógica do mecanismo de resistência e transmissão de esforço. Tá, então a gente tem a casca da fuselagem, a caverna de pressão, um reforço longitudinal chamado de stringer. Tá? Aqui, ainda na fuselagem, a gente tem, né, de novo, né, a skin, só para reforçar, né, skin, reforços longitudinais definidos como stringers. Eu tenho essas frames aqui, que são reforços transversais. A fuselagem, né, como fuselagem de avião de transporte de passageiro, ela é pressurizada. Então, ela requer a aplicação dessas bulkheads aqui, que são esses anteparos na extremidade dianteira e traseira, para criar, né, na questão, o vaso de pressão hermético e manter as forças relacionadas à pressurização aqui. Tá? E a situação aqui, monocoque, só com a skin, a bulkhead e a frame sem os reforços longitudinais. No caso da asa, esses elementos, né, ou seja, a casca reforçada, agora eu estou dando, né, a definição, a nomenclatura, ainda não apresentando uma definição dentro do sentido do mecanismo da resistência e transmissão de esforços, eu só estou nomeando, definindo, né, a casca superior e inferior da asa, eu tenho reforços longitudinais, né, associados aqui à casca, eu tenho reforços longitudinais, né, que são vigas denominadas de SPA, que são longarinas, né, eu tenho reforços transversais, aqui denominado de rib. Cada um desses reforços, associados à minha casca, elas se somam dentro dessa lógica que foi colocada aqui, né? Apresentam dimensões que contribuem para a formação adequada dos mecanismos de resistência e transmissão de esforços, provocando, preservando aí essa integridade e satisfazendo os requisitos definidos lá pelos normativos. Tá? Perfeito. Bom, então, o que a gente tem, né, dentro dessa lógica da resistência e transmissão? O que a gente vai fazer agora, por enquanto, é dar essas definições, agora nessa lógica de resistência e transmissão, para as asas e depois a gente comenta, né, para a fuselagem. No caso das asas, né, quando submetidas simultaneamente ou não à ação de forças de peso próprio, de sobrecarga, como pesos de combustível, trem de pouso, de sustentação e de inércia, genericamente deverão apresentar deformações por flexão e torção. Ou seja, a flexão e torção, além de provocar as deformações, elas provocam tensões normal e de cisalhamento, que vão ser distribuídas para esses elementos. Agora, a questão que fica é essa. Quem é responsável por resistir e transmitir preponderantemente tensão normal
e tensão de cisalhamento excitado por flexão e por torção. Então, vamos lá. Que é o que a gente vai agora colocar. Nessas condições, os mecanismos resistentes e de transmissão têm como resultantes nas seções transversais momento de flexão, momento de torção e força cortante vindo da flexão e da torção. E esses esforços, por tabela, eles, na verdade, resultam, né, ou seja, a soma deles resulta a tensão, né, de cisalhamento ou né, tensão normal. Na verdade, é o contrário. Né? Na verdade, a soma, né, a resultante dessas tensões, cisalhante e normal, elas me geram os esforços internos. Né? A força cortante, o momento torsor e o momento de flexão. Perfeito. Mas elas interagem, né, entre si. O conjunto estrutural, né, responsável pelo equilíbrio das forças aplicadas ao longo da asa é formado por elementos de superfície, casca, ou seja, a casca da asa ela é responsável por resistir e transmitir o quê? Os reforços transversais, que são as ribes, ela é responsável por resistir e transmitir o quê? E os reforços longitudinais, tanto a spar como os stringers, eles são responsáveis por resistir e transmitir o quê? Então, é isso que a gente vai destacar agora na asa. Então, a gente tem aqui uma seção de asa, destacando todos esses elementos novamente, nervura, casca, spar, né, stringa, e aqui a seção, a direção longitudinal, né, dessa minha vista. Eu tenho aqui os stringers, né, caracterizados aqui né, na verdade, stringer e barras. Né, a gente tem aqui a seção típica, né, uma seção I e uma seção em Z. A seção da SPAR, né, uma seção em I, é definida classicamente como mesa e alma da seção. Né, veja que essa seção aqui, a alma, né, ela tem esses furos. Tá? Esses furos aqui são para inspeção. E esses reforços aqui, ó, por exemplo, em Z, destacados aqui na parte inferior da asa e na parte superior da minha asa. Tá? Geralmente, elas são, né, essas barras, né, e stringers são elementos de eixo reto com seções transversais em forma poligonal aberta, formada por trechos de espessura fina. Né? Ou seja, eu tenho algumas paredes aqui de espessura fina que me caracterizam essas seções, né, poligonal aberta. E elas, né, elas têm uma definição associada a essa lógica de resistir e transmitir essas tensões normais ou cisalhantes excitadas por flexão ou torção. Vamos ver. Ao movimentar tensões normais e de cisalhamento, os elementos de casca, né, quanto os elementos de reforço, interagem entre si, colaborando na formação do mecanismo de equilíbrio. De modo simplificado, pode-se idealizar, né, que os momentos de flexão, ou seja, a flexão, né, quando presente nas asas, nas seções transversais das asas, resultam, né, ou seja, são resultantes das tensões normais que se distribuem nas cascas, barras e stringers. Então, o que é que isso daqui quer dizer? Que, né, as tensões normais de flexão, elas são efetivamente transmitidas por esses reforços, ou seja, né, por esses reforços na parte inferior ou superior, né, pela mesa da minha longarina e pela própria parte superior e inferior caracterizada pela casca. Ou seja, a casca e os reforços são responsáveis por resistir e transmitir as tensões normais originadas da flexão. Tudo bem? Perfeito. Então, elas são projetadas para isso. Só que a flexão ela também gera cisalhamento. Então, o cisalhamento ele é preponderantemente, né, resistido e transmitido, né, na asa, pela alma, aqui,
né, da minha longarina. Ou seja, o fluxo de cisalhamento que surge da flexão e da torção, né, porque a tensão de cisalhamento ela vai vir tanto da flexão quanto da torção, ela vai ser fortemente, né, resistida e transmitida pela alma da longarina, pela casca e pela ribe. Né? São esses elementos responsáveis por resistir e transmitir o cisalhamento, né, que surge da flexão e da torção. Que é isso aqui que ele vai destacar. As forças cortantes e os momentos de torção resultam, por sua vez, das tensões de cisalhamento distribuídas ao longo da casca e nervuras e alma das barras. E aí, esse comentário que ele faz aqui, né, ou seja, em relação aos reforçadores longitudinais, né, porque eles estão integrados à casca, né, e de alguma forma, deixa eu ver se ele fala aqui, não, mais lá na fuselagem, mas tudo bem, como eles estão integrados, né, ou seja, o que é que eu queria comentar com você? Como esse reforço aqui está integrado, né, com esse elemento daqui, da casca, e essa casca ela tem também fluxo de cisalhamento, por reciprocidade, de alguma forma, você vai ter interação, você vai ter fluxo de cisalhamento também agindo nos reforços, mas não é, vamos dizer assim, não é esse elemento que é utilizado para projetar isso daqui. Né? Isso daqui é essencialmente projetado para resistir e transmitir força normal. Porque o fluxo de cisalhamento que vem aqui por reciprocidade vai, na verdade, caracterizar uma força normal, né, nessa própria barra. Mas vamos continuar. Essas nervuras, né, que são as ribes, elas, além de resistir e transmitir fluxo de cisalhamento, elas dão a forma aerodinâmica da asa e colaboram também na prevenção de eventual perda de estabilidade, né, dos elementos de casca e de reforço, né, longitudinal, uma vez que esse conjunto está submetido também à compressão longitudinal. Né? Ou seja, explicando aqui, né? Ou seja, esse reforço daqui transversal, ele, além de me dar condição aerodinâmica da asa, ele colabora para a prevenção da flambagem da casca e desses próprios elementos aqui, tá? Esses reforços longitudinais. Tudo bem? E aí, as barras e stringers colaboram também na prevenção à perda de estabilidade das cascas também. Ou seja, além desses elementos daqui, esses elementos daqui também me contribuem para evitar essa condição da instabilidade da minha casca. Esse aspecto, aliás, é um dos motivos que norteia a definição do número de elementos de reforço ao longo da asa. Ou seja, o que ele está falando com isso? Que essa distribuição de elementos de reforço também, né, é definido por essa condição, né, da prevenção de instabilidade na casca da asa. Os outros motivos são relacionados aos efeitos localizados que aparecem nas ligações com a fuselagem, com trens de pouso, com elementos de controle, como ailerons e flaps, além das forças oriundas de empuxo dos motores, peso do combustível e etc. O próximo vídeo a gente vai dedicar a explicar, né, dentro do mecanismo de resistência e transmissão de esforços, esses elementos estruturais que me caracterizam a fuselagem. Tudo bem? Até o próximo vídeo.